questão da ética, Perfeito. tá? Porque tem muito fake news sempre existiu, tá? A pessoa, fake news, só mudou a maneira de você passar fake news. Tá? Quem acompanhou jornais a vida toda sabe que às vezes você não falar ou falar de uma outra maneira é uma fake news, né? Perfeito. Sem dúvida. Só que essa questão ética junto à IA preocupa muito, porque eu posso pedir para o prompt e falar assim, ó, me faz uma aula como o professor Adriano Musa faria, e me apropriar disso, né? Eu estou fazendo uma mentira. Quer dizer, onde é que entra essa questão ética no mundo, tanto corporativo quanto pessoal? Excelente. Então, essa é a pergunta de $1 trilhão. Assim, não sabemos. Existem incontáveis processos judiciais acontecendo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, né, o New York Times está processando o ChatGPT, isso ficou público, alegando que boa parte das respostas do ChatGPT são baseadas em textos do New York Times. Uhum. O problema não dá para provar, porque o ChatGPT ele não copia ipsis literis, né? Ele ajusta, ele é um criador de texto, né? Uhum. Então, assim, só que sim, parece, quando você lê as duas, né? O que o New York Times está falando. Similaridade ali caramba, é a mesma ideia, a mesma estrutura, só mudou as palavras. Então, assim, processos judiciais atrás de processos judiciais. Assim como os geradores de imagens estão processando, né? Por exemplo, rolou um processo nos Estados Unidos da maior criadora de imagens, banco de imagens, a Shutter, contra a IA generativa, contra o Midjourney, alegando que o Midjourney está usando base de dados da Shutter para gerar as imagens. Mas não dá para provar, então tá uma briga infinita. Então, não sabemos. Aí, Adriano, quer dizer, o cara que usa essa imagem, porque isso é uma questão de direito autoral, isso é sério, né? Indenizações monstruosas, né? Sim. A pessoa que utiliza, ela é responsável ou é o aplicativo, ou a inteligência que é responsável? Então, até agora, eu não tenho a resposta, mas até agora, os processos estão acontecendo majoritariamente contra as empresas de IA que estão usando os bancos de imagem para gerar imagem para o usuário e não o usuário, até agora, né? A maior parte dos processos estão nesse sentido. Só que não sabemos para onde isso vai caminhar. Por exemplo, eu peço a ajuda do ChatGPT para me ajudar a escrever uma apostilinha de finanças. Eu faço isso, ele me ajuda bastante. Uhum. Aí ele vai lá e tem um trecho da apostila que eu tenho certeza que é a ideia de um autor XPTO. Eu acho que é a minha responsabilidade de falar assim, segundo Ross, 1986, porque eu acho que eu tenho que citar. Mas aí você tem repertório para isso, tem conhecimento para isso. Se a pessoa não tiver... Aí é um problema seríssimo, a gente volta para aquela lógica de que se você não entender do assunto, não é seguro usar. Mas assim, as questões éticas, elas estão só começando. E tem outras, tá? Questões éticas seríssimas. Por exemplo, tem muito viés na resposta. Isso, viés de gênero, por exemplo. Eu acabei um artigo científico acadêmico recentemente, estamos mandando para publicação. Vou pegar um exemplo que eu pus lá. Se você pedir uma resposta, fizer uma pergunta, e a resposta contiver duas profissões, enfermeiros e médicos, ele vai usar a enfermeira e o médico. Machista, Machista. Aí você fala assim, nossa, então ele é enviesado. Não, ele está usando a base da internet. A internet é enviesada porque nós somos enviesados. Mas nós não queremos manter esse viés. Se você pedir para o banco de imagem assim, me gera imagem de crianças lindas, ele vai gerar 3 imagens, que em geral eles dão 3, de um mesmo biotipo. Aí você fala assim, mas quer dizer que só esse biotipo é lindo? Não, é que lá na internet a palavra linda está associada a pessoas, a criancinhas com esse biotipo. Então assim, a IA não está gerando o viés, mas ela está escalando o viés. Ela nem tem consciência disso, ela está vendo o que as pessoas estão na... Exato, então os aspectos éticos, eles estão só começando. A gente está começando a entender esse negócio, mas ele tem vieses, problemas éticos enormes. E no mundo corporativo, o que você tem visto das empresas utilizando ou não inteligência artificial? A gente às vezes participa de concorrências. Há umas perguntas, vocês usam a inteligência artificial até como um diferencial competitivo? Sim. As empresas estão aprendendo a usar isso? Estão aprendendo, está todo mundo na mesma fase, aprendendo a usar.
E como é que aprende a usar? Experimentando. Então está todo mundo na mesma fase, todo mundo experimentando esse negócio, e quanto mais pervasivo for o tema, né, para mais colaboradores, mais essa experimentação vai ser útil, né? E o que a gente tem visto, uma tendência, é assim, uma coisa é eu usar o ChatGPT aberto, a versão aberta, ou a versão paga, que também é aberta, né? Aberto que eu digo usando a base geral. Uma tendência é eu, como organização, treinar o ChatGPT, usar o ChatGPT, a tecnologia dele, só que com os meus dados. Tá. Por exemplo, o iFood fez isso. Ele ensinou toda a base de dados dele para o ChatGPT e com isso ele criou uma nova forma de pedir comida, que é conversando. Está em beta ainda, mas assim... Mas os dados são do iFood. São todos do iFood. Aí, Por quê? Porque são dados dos restaurantes. Queria comer carne, jantar para 6 pessoas, mas não queria gastar tanto, mas vai conversando, aí ele dá as opções, aí você fala, mas esse restaurante está com avaliação boa, aí você fecha o pedido. É um novo jeito de comprar comida, porque ele treinou com dados proprietários. O banco que eu mencionei há pouco, que está fazendo o ChatGPT ler as conversas transcritas dos call centers, treinou o ChatGPT com dados específicos, com dados proprietários. Então, essa está sendo uma tendência corporativa, de usar a tecnologia do ChatGPT, mas para treinar com dados proprietários do sistema. Agora, uma questão. Lá na São Paulo, vocês fizeram um guia, né? Porque tem uma quantidade enorme de inteligência artificial. Cada dia aparece uma nova, né? Sim. Como é que vocês conseguiram mapear quais são as mais confiáveis, as menos confiáveis? Nós pegamos uma lista que circula na internet de 500 ferramentas de IA generativa. Separamos entre professores especialistas, né, de acordo com a função dessa IA, a gente selecionou professores que conhecem do assunto. Aperta, sobraram 40. 40 de um universo de? 500. De 500. Hoje já estão batendo quase 1.000 e a gente continua com 40 porque as outras têm uma qualidade muito, muito baixa. Essas 40 são além das famosas. Então, é além de ChatGPT, Bard ou Gemini do Google. Além dessas famosonas, tem 40. Com bom uso, com boa capacidade. Vocês avaliam tecnicamente a resposta? A gente avaliou a qualidade da entrega, a gente avaliou facilidade de uso, né? Então, só para dar de exemplo dessas 40, tem uma que chama Chat PDF. Chat PDF. Você sobe, uploada arquivos em PDF, é um chat GPT que está por trás, ele lê o PDF, entende o PDF, você pode conversar com o PDF. Então, você pergunta. Por exemplo, eu uploadei uma dissertação de mestrado porque eu estava na banca. Aí eu fui, quais as conclusões do autor? Qual o período do estudo? Mas ele falou isso, ele falou aquilo, e ele vai respondendo para você. É uma forma de interagir com PDFs. Tem outra que permite você interagir com vídeos. Né? Ele transcreve o vídeo e você consegue fazer pergunta por vídeo. Então, tem 40 com uma boa, um bom funcionamento. Tem um trabalho de formação de profissionais nessa área absurdo, então, né? Absurdo.